Pessoal, bom dia. É o seguinte, a atividade da terceira semana, vocês estão vendo a atividade 1. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número da linha e o denominador será o número da coluna. Conforme o exemplo, utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais, tá? Então, olha bem, tem um modelo aqui. Então, o numerador vai ser o número da linha. Aqui, ó, menos 5, e o denominador, o número da coluna, que aqui no caso é 9. Aí, você dividiu 5 por 9, achou 0,555. E como tinha sinal de menos na frente dele, ele é um número negativo com menos. Então, aqui eu fiz alguns modelos. Então, a linha aqui, o número dessa linha aqui é 6. E 6, o número da linha é o numerador. Então, vocês viram que eu coloquei em cima que é o numerador, o número da linha que é 6. Agora, a coluna é o denominador. Então, aqui o número da coluna é o 3, coloquei no denominador, aqui é o 5, aqui é o 9, aqui é o 11. Então, eu fiz aqui. Então, eu dividi o 6 por 3, dou 2. Aqui você vai dividir o 6 por 5, vai por aqui. 6 por 9, por aqui. E assim por diante, tá? Então, muito simples. Agora, 2. Faça o que se pede para entender melhor o assunto. Pense um pouco antes de responder a atividade. Em caso de dúvida, pesquisa, assista mais vídeos. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Organize as frações obtidas em ordem numérica, né? Então, você vai ver a questão do número. Qual que é o menor número? Ah, aquele que deu 0,001. Tá, qual que é a fração dele? Um exemplo, é um terço, mas não é o caso, tá? Então, você vai colocar um terço. Então, você vai colocar em ordem crescente. Não falou qual ordem, mas eu acredito que seja em ordem crescente, tudo bem? Mas não o número decimal que você achou o resultado, mas sim a fração. B, pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? Então, só lembrando rapidinho aqui. Aí, depois vem perguntando quais são números inteiros, quais são números racionais, quais são números irracionais, dízima periódica, né? Quais são frações que formam dízima não periódica, certo? E aí vai. Então, essas perguntas todas aí, eu vou dar só um exemplo sobre isso aí. Então, vamos pensar aqui, gente. Números naturais, representado pela letra N, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente. Números inteiros, é representado pela letra Z, né, que são os negativos, passa pelo 0 e vem os números positivos, são infinitos, tá? Números racionais, que é representado pela letra Q, é todo número que pode ser representado em forma de fração, onde A e B são números inteiros, né? E no caso B, contando no denominador, B é diferente de 0. No denominador não pode ter 0, tá? Bom, então vamos pensar o seguinte. Aqui é o conjunto dos números naturais, certo? É o 0, 1, 2, 3, são infinitos. Aí o conjunto dos números inteiros pega todos os naturais e mais os negativos, certo? Aí os números racionais, que é representado pela letra Q, pega todos os números naturais, os números inteiros e aí os números fracionários, número com vírgula, né? E assim vai, certo? Então, só lembrando que esses são os números racionais, né? O 0, 1, 2, 3, os números naturais, os números negativos e os números representados em fração ou com vírgula. Agora, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica, no caso, são aqueles números que nós já vimos, né? Que ele, vamos supor, 1/3. Se você dividir 1 por 3, você vai achar 0,333. Isso aí é uma dízima periódica. É quando o número que você divide o numerador pelo denominador, você acha um período. O que é período? O número começa a repetir. Então, por exemplo, vamos supor 1,47171, certo? Que pode ser representado também desta maneira aqui, com um tracinho em cima sobre o período, tá? Isso é uma dízima periódica. Agora, o que é um número decimal com infinitas casas decimais que não é periódica? No caso aqui, ó, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Agora eu não me lembro mais. Se você apertar aí na calculadora, você vai ver. Eu não lembro mesmo, agora esqueci, tá? Então, só para fazer um vídeo mais rápido. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Deixa eu abrir.
é um número irracional, certo? Porque ele não tem período, ele não começa a se repetir, entendeu? Um número, os algarismos não começam a se repetir. Ele começa a dar um número com infinitas casas decimais. Quando você pega lá na raiz quadrada de 2 e vê na calculadora, você vê que vai ter fim, porque a calculadora não é infinitas casas decimais. Mas se fosse, iam aparecer infinitos números decimais e não repetidos, como é o caso da dízima periódica. Certo? Então, esses números que não se repetem, que são decimais, com infinitas casas decimais, mas não se repetem, é chamado número irracional. Correto? Então, dá mais ou menos para as explicações para vocês terem uma ideia. Tá bom? Qualquer dúvida, só fala.